Olá pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje falando aí sobre um outro tema que é com relação à movimentação e à sustentação que ocorre nos animais, beleza? Bom, todos os animais, né, a gente acaba fazendo aí um movimento, né? E movimento está muito além do que, por exemplo, o fato de a gente se deslocar de um local para o outro, né? A gente não precisa realizar um movimento andando 2 passos para a direita ou para a esquerda. Quando, por exemplo, a gente está falando, que nem no meu caso aqui, eu estou me movimentando, eu estou movimentando os músculos da minha boca. Quando eu pisco os olhos, eu também estou movimentando, porque eu estou fazendo com que as minhas pálpebras, né, acabam se movimentando. Então, a gente tem que ter uma diferença entre movimento e deslocamento, beleza? Movimento é simplesmente quando a gente mexe parte do nosso corpo sem sair do lugar. Já deslocamento é quando a gente faz o movimento dessa parte do corpo e a gente consegue transferir, mudar de lugar, beleza? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todos os animais se movimentam, mas nem todos os animais se locomovem, tá certo? Nós temos, por exemplo, o exemplo dos poríferos, né, que são as esponjas do mar, em que elas ficam presas no substrato, né, que é o solo marinho, e elas não se locomovem, elas não se deslocam de um lugar para o outro, elas ficam presas, paradinhas ali como se fossem plantas. Porém, elas se movimentam, né? Elas se movimentam para poder pegar, capturar o alimento, elas se movimentam pelo fato de estar respirando. Então, movimentar é algo diferente de se deslocar, tá bom? Então, a gente também tem que ter muita atenção com relação a isso. Esses animais que não conseguem se deslocar de um lugar para o outro, eles são chamados de sésseis, né? Porque eles ficam fixos, porém eles se movimentam, beleza? Bom, o esqueleto, ele é uma estrutura principal que sustenta o corpo e protege os órgãos, ajudando também na locomoção. Então, o esqueleto ele tem 3 funções importantes: sustentar o corpo, né? Por isso que todos nós e os animais possuem a estrutura corporal que tem, né? Senão todo mundo ia ser igual a moeba, né? Ia passar por debaixo da porta, ia ser tudo gelatinoso, porque não ia ter nada sustentando. Segundo item, protegem os órgãos, né? A gente tem a caixa torácica, né, que protege os órgãos internos, como os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, né, que são esses ossos aí formados pela costela e coluna vertebral. E nós temos a caixa craniana, que protege o cérebro, né, muito importante. Então, os ossos têm essa função de proteger os órgãos e ajuda na locomoção, porque é graças à presença dos ossos que nós temos também as articulações. E isso faz com que a gente consiga ter uma mobilidade, mover, né, ó, mudar a posição dos nossos membros, beleza? Bom, existem 2 tipos de esqueleto: o endoesqueleto e o exoesqueleto. Então, quando a gente fala de grupo dos animais, a gente vai ter que inserir todos os tipos de animais, os vertebrados e os invertebrados. Só que como a diversidade é muito grande, os tipos de esqueletos podem variar. Para os animais que são vertebrados, né? Já falei para vocês que a gente não pode esquecer de diferenciar direito o que é um animal vertebrado de um animal invertebrado, né? Quando a gente está lá no 3º ano, 4º ano, a professora costuma dizer para a gente que animal vertebrado, para ficar mais fácil e vocês memorizarem melhor, ela costuma dizer que animal vertebrado é aquele que possui ossos e o invertebrado não possui ossos. Só que a gente já viu que essa definição ela não é completa, ela não é a mais correta, né? A forma correta da gente dizer é que o animal vertebrado ele possui coluna vertebral, beleza? E o invertebrado não possui coluna vertebral. Porque quando a gente fala de osso, a gente liga o osso ao esqueleto. E os animais invertebrados, eles também possuem esqueleto. Não é de osso, mas
também tem esqueleto. Então é falho dizer que o animal vertebrado possui osso e o invertebrado não possui osso. Melhor definição, melhor resposta para dizer é que animais vertebrados possuem coluna vertebral, enquanto que os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. Beleza? Bom, como eu falei para vocês então, temos dois tipos de esqueleto, o endoesqueleto e o exoesqueleto. O endoesqueleto, endo vem de dentro. Então, é um esqueleto que está presente nos animais vertebrados, porque ele é um esqueleto interno. À medida em que o animal vai crescendo, este esqueleto também vai crescendo. Um esqueleto de bebê vai ganhando forma e crescendo à medida que ele também vai crescendo, tá certo? O esqueleto cresce junto com ele. Já o segundo tipo de esqueleto é o chamado exoesqueleto. Exo vem de fora, né? É o esqueleto externo. Ele é um esqueleto que está presente nos animais invertebrados e é um esqueleto que funciona mais ou menos como uma forma de armadura, né? Porque ele está recobrindo o corpo do animal. E neste caso, esse exoesqueleto ele é diferente, né? Ele não vai crescer junto com o animal. À medida em que o animal vai produzindo hormônios do crescimento e vai crescendo, o que vai acontecendo com esse esqueleto? Ele vai sendo trocado. O animal, o invertebrado, ele troca de exoesqueleto. Então ele perde o esqueleto que está pequeno para ele, como se fosse uma troca de roupa. E aí o organismo dele, pelos hormônios, consegue produzir um novo esqueleto para o tamanho que ele está agora. Por isso é muito comum quando vocês vão, por exemplo, fazer uma trilha, passa, por exemplo, num parque que tem bastante árvores, é muito comum ver casquinha de cigarra. Por quê? Ela trocou o seu exoesqueleto. À medida em que ela foi crescendo, o que aconteceu? Ela eliminou o esqueleto que estava no corpo dela anteriormente e provavelmente ela está desenvolvendo um novo esqueleto que vai a protegê-la, né? Então isso é o que vai acontecer com os animais invertebrados, tá certo? Bom, por curiosidade, o esqueleto humano ele tem aproximadamente 206 ossos. Uma pessoa adulta tem aproximadamente 206 ossos, beleza? Bastante osso, né? E em conjunto com o movimento, a sustentação e a locomoção, além de estar presente nos ossos, faz parte também aí os músculos, certo? Os músculos têm uma função aí muito importante que é de promover os movimentos corporais. Então, os músculos têm essa função de promover os movimentos, né? Como eu falei para vocês, o movimentar não está relacionado só a andar, relacionado só a fazer exercício lá na academia, a só correr, né? Os músculos estão presentes em tudo, em toda parte do nosso corpo, desde quando estamos falando e inclusive internamente no nosso corpo, pelos órgãos, tá certo? Então, todos os músculos acabam desempenhando uma função importante, que é a função de contrair e de relaxar. Então, ele contrai, relaxa. É igual, por exemplo, uma pessoa que está fazendo academia, né? Eu tenho um braço pequeno, mas olha lá, tá relaxado, mas ele consegue contrair. Relaxado, consegue contrair, beleza? Então, todos os músculos eles desempenham esse importante papel. E os músculos eles são formados pelas células musculares, que quando vocês forem ler nos livros, muitas vezes não está escrito célula muscular, vai estar escrito fibra muscular. Então, o dia que vê fibra muscular, é a mesma coisa que célula, beleza? Eles utilizam a palavra fibra ao invés de usar célula, porque a célula muscular ela é mais esticada, ela é diferente daquela célula que a gente está acostumado a ver, que tem membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo dentro, tá certo? Bom, nós temos 3 tipos de músculos, pessoal. O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. Então, o nosso corpo e o corpo dos animais vertebrados, vamos destacar esse grupo aí, porque é os mais semelhantes, eles possuem 3 tipos de músculos, tá certo? Bom, o músculo estriado esquelético, ele está presente em todo o corpo, né?
Nós dizemos que esse é um tipo de músculo voluntário, ele depende da nossa vontade para ele se movimentar. Então, por exemplo, se eu quero andar, é eu que vou decidir a hora que eu vou andar. Se eu quero pegar um objeto que está numa prateleira, é eu que vou desempenhar uma força, levantar o braço a hora que eu quiser, né? Ele depende da minha vontade e ele está presente em todo o corpo, né? Quando você vai na academia, o músculo que você está trabalhando é o músculo estriado esquelético, beleza? O segundo tipo de músculo já é o chamado músculo liso. O músculo liso, ele está presente nos órgãos do corpo. Eu desenhei um coraçãozinho aqui, mas eu não deveria ter desenhado, porque depois a gente vai ter um músculo só para o coração. Mas eu quis fazer mais ou menos aqui como é o interior do corpo. Então conta com os pulmões, tem o esôfago, que é aquele canal em que passa os alimentos quando a gente faz a deglutição, a gente engole, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. O alimento ele vai sempre passar por aqui. E muitas vezes, para ele não ficar enroscado, o que vai acontecer? Os nossos órgãos os nossos órgãos vão promover então esse movimento para que esse alimento passe corretamente por esses canais. Eu acabei passando um corretivo e tirando o coração, por como eu disse para vocês anteriormente, o que aconteceu? A gente tem um músculo só para o coração, então para não confundir, né, eu fiz separadinho. Então, os músculos dos órgãos, presentes nos órgãos do corpo, são chamados de músculo liso. E uma coisa interessante que eu quero falar para vocês é que, né, diferente do músculo estriado esquelético, esse músculo ele já é involuntário, a gente não consegue controlar ele com a nossa vontade. Por exemplo, se a gente parar de respirar, os nossos pulmões vão parar de se movimentar. A gente consegue tampar a respiração por um tempo, mas a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar, né? Então é uma ação involuntária, os nossos pulmões precisam trabalhar. A mesma coisa é com o alimento. Quando você vai engolir o alimento, você consegue até controlar ele numa parte que ele tiver na boca. Depois que ele passar da glote para baixo do pescoço, você já não consegue mais controlar, né? Você não consegue falar para o seu intestino parar de fazer a digestão. Ele está trabalhando normalmente. Então, já nesse caso, eles são involuntários. E o terceiro tipo de músculo é um músculo que é feito, que é próprio só para o coração, né? Que nós já estudamos. É um órgão extremamente importante porque bombeia todo o sangue para o nosso corpo, né? E é um órgão que está também em constante movimento, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Nós temos o coração, então, ele é formado por o que nós chamamos de músculo estriado cardíaco, beleza? É um músculo feito só para o coração, um músculo bem resistente para poder ajudar na realização desses movimentos que o coração faz, tá certo? Também é um músculo involuntário, a gente não consegue controlar, né, com a nossa vontade. A gente não consegue falar para o coração, para de bater, volta a bater, né? Ele está fazendo isso por si só, então, sem depender da nossa vontade. Então, esses são os três tipos de músculo, beleza? Outra curiosidade que eu coloquei para vocês é que o corpo humano tem aproximadamente 600 músculos. Então, a gente tem muito mais músculo do que com relação aos ossos. Só de face, por exemplo, a gente tem mais de 200 músculos, tá certo? Então, para sorrir, a gente acaba mexendo aí uma infinidade de músculos, beleza? E aí eu coloquei alguns problemas de saúde em decorrência dos sistemas locomotores. Quais são os principais problemas de saúde que acabam afetando o sistema locomotor? Nós temos os desvios de coluna, né, que são os três tipos principais, que é a escoliose, que é quando a coluna fica toda torta de lado, a pessoa tende a ter a coluna projetada para os lados. É o que acontece com o meu caso, que isso foi de posição de sentar em cadeira, principalmente de sala de aula, de lado, de forma errada, não encostando as costas no assento, carregar a mochila pesada com uma alça só, de um lado só do braço. Tudo isso faz com que a gente tenha esse tipo de desvio de coluna, chamado escoliose. Nós temos a cifose, que é aquela que parece que a pessoa é corcunda, né? A coluna é voltada para trás, né? Então, o fato da pessoa também não ter uma boa postura, estar olhando sempre para baixo, faz com que
a gente tem esse tipo de desvio de coluna. E a lordose é que é quando a coluna está projetada muito para frente. Então a pessoa fica com aspecto, ela tem até um barrigão, porque a coluna dela está sendo projetada toda para frente, também de má postura, né? Tem jeito de tratar isso? Tem, fazendo correção, né, da postura, evitando carregar materiais muito pesados na costa, né? Natação ajuda muito. RPG, que é uma técnica fisioterapêutica também que ajuda na postura. E em casos mais graves, assim, mais acentuados, existe aí o colete que ajuda na correção, beleza? Temos o raquitismo, que é uma carência de vitamina D no organismo, né? A gente precisa tomar vitamina D e a gente consegue sintetizar a vitamina D principalmente com a luz do sol, né? Sol da manhã. Então, as pessoas que não têm uma alimentação saudável, não fazem a exposição, por exemplo, não têm uma exposição ao sol, acaba desenvolvendo o raquitismo, onde os músculos e os ossos eles não se desenvolvem, tá certo? Outro problema de saúde relacionado ao sistema locomotor é a osteoporose. É uma doença que pode afetar qualquer pessoa, mas ela é mais presente nas mulheres após os 50 anos, né? É uma carência de cálcio, é quando os ossos eles se tornam mais frágeis, mais fácil de quebrar, tá certo? Então isso acaba ocorrendo pela falta de cálcio nos ossos. E a gente viu que a gente pode encontrar cálcio em alimentos aí como leite e dos derivados. E outro problema de saúde é a distensão muscular, que é quando a gente tem uma ruptura, a gente rompe uma fibra muscular, tá certo? Uma parte aí do músculo se rompe. Por um esforço exagerado, por um movimento muito repetitivo, que acaba lesionando aí essas fibras musculares, tá certo? Bom, pessoal, a videoaula de hoje sobre movimento e sustentação nos animais, ela também fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem também com relação ao assunto, podem me procurar que eu estou à disposição, tá bom? Uma boa aula para vocês e até mais. Tchau, tchau.